Olá pessoal, bem-vindo a mais um bloco Verbo na TV. Eu sou o pastor Darren Ray, pastor da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Aracaju. E eu quero lhe convidar para uma das nossas igrejas aqui no estado de Sergipe. Sabe quando você está caminhando, dependendo da superfície, o seu pé deixa uma marca? Eu quero dizer para você que espiritualmente não é diferente. Os pés do crente deixam uma marca. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje na minha mensagem. Então esteja ligado e que Deus edifique a sua vida. Quero pedir para você abrir em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Alguém aqui tem pés formosos? Aleluia. Depende, viu? Agora, nessa passagem, Paulo, ele descreve o processo de salvação inverso. Né? Ele explica que há 4 passos necessários para uma pessoa ser salva. Esse primeiro tem que ter um pregador. E esse pregador, ao pregar, alguém tem que ouvir. E a pessoa que ouve tem que crer no que está ouvindo. E depois de ter fé no seu coração, tem que declarar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor. Então, esse é o processo de salvação que ele revela. E quando ele fala especificamente sobre o pregador, aí ele cita Isaías 52, versículo 7, que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Observe que não são todos os pés que são lindos. Somente os pés daqueles que anunciam as boas novas. Há algumas pessoas que têm chulé espiritual. Chulé espiritual são as pessoas que nunca falam para ninguém sobre Jesus. Passa a vida toda e nunca evangeliza. Agora, quando Paulo fala aqui sobre um pregador, eu quero deixar claro que ele não está falando a respeito de um púlpito, né? Alguém ministrando na condição como eu estou ministrando hoje à noite. Mas ele está falando simplesmente sobre evangelismo. Alguém que prega o plano de salvação para as pessoas em qualquer lugar. E a razão pela qual ele usa os pés para descrever o evangelismo é porque são os nossos pés que nos levam até as pessoas para que eles possam ouvir de nós as boas novas. Paulo disse, quando ele estava falando sobre a armadura de Deus, em Efésios 6,15, ele disse: calçai os pés com a preparação do evangelho. Agora, observe essa palavra preparação. Porque uma das razões por que pessoas não evangelizam mais é justamente porque elas não estão preparadas para isso. E essa preparação, eu não estou falando sobre um curso que se faz. E porque você não fez o tal de curso de evangelismo, significa que você não está preparado para evangelizar. Não, essa preparação abrange 2 áreas. Em primeiro lugar, tem que haver uma preparação do coração. Sabe, a pessoa tem que ter algo para falar quando chegar diante de alguém. Amém? E para isso, tem que preparar o seu coração. Pedro disse em 1 Pedro 3,15, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém te pedir essa informação, você está preparado para dar?
Abra comigo em Mateus 10, versículo 14. Jesus diz aqui: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus, mais uma vez, está falando sobre o assunto de evangelismo. E ele diz especificamente aos discípulos: olha, quando você ministrar a palavra, quando você for evangelizar, vai ter pessoas que talvez não recebam o que você tem a dizer e que não ouçam o que você tem que falar. Quantos sabem, se foi com os discípulos, também será conosco. Agora, uma das razões por que pessoas não evangelizam é porque estão justamente preocupadas com a maneira que as pessoas vão reagir. Né? A pessoa fica com o pé atrás, pensando: poxa, falo ou não falo? Se eu falar, como é que essa pessoa vai reagir? O que vai pensar de mim? Vai ficar braba? Vai começar a me zombar? E a preocupação com estas reações muitas vezes impede as pessoas de evangelizar. Mas observe que Jesus ele nos dá instrução sobre o que nós devemos fazer nesse caso. Se alguém não aceitar, que se alguém não quiser nos ouvir, ele disse: então você faz o seguinte: sacudi o pó dos vossos pés. Agora, o que isso significa na realidade? Significa: não se esquente. Fique tranquilo. Deixe para lá. É o que Jesus está dizendo. Olha, se quando você falar, eles não quiserem ouvir, fique tranquilo, deixe para lá, tem nada a ver. Amém? Sabe por quê? Porque a nossa responsabilidade não é fazer as pessoas receberem. A nossa responsabilidade é apenas entregar as boas novas. Nós somos office boys de Jesus. Mas em Hebreus 12, versículo 12, ele diz aqui: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, nós não lemos isso, mas de versículo 5 até versículo 11, está falando sobre a disciplina do Senhor. E como ele corrige a quem ama. E como é um pouco desagradável, mas produz um fruto abençoado no final. Sabe que disciplina só é necessária quando você tem feito alguma coisa errada. Amém? E o versículo 12 está falando justamente sobre a reação de alguém depois de ser disciplinado. As mãos estão descaídas, os joelhos estão trópicos. Quem aqui já foi disciplinado? Logo depois da disciplina, você soltou de alegria? Não, eu te garanto que você estava meio assim, chibunga. É isso que ele está falando em versículo 12. A disciplina, ela pode trazer esse tipo de reação em nós inicialmente. Mas o autor de Hebreus está dizendo para não continuar assim. Para não continuar daquele jeito. Se você já errou e foi disciplinado por isso, então ele disse: agora restabeleça as mãos e os joelhos e fazei caminhos retos para o quê? Para os seus pés. Agora, o que significa fazer caminhos retos para os seus pés? Ele explica em versículo 4. Segui a paz com todos e a santificação. Diga santificação.
Fazer caminhos retos para os pés significa andar em santificação. Provérbios 4:27 diz: retira o teu pé do mal. Sabe, se pecarmos, nós temos um Deus amoroso que nos perdoa. Amém? Que a palavra de Deus transforme a sua vida. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Verbo da Vida? Acesse o site verbodavida.com/Aracaju ou redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Temos também o aplicativo Verbo Aracaju App, um aplicativo completo onde você recebe tudo em primeira mão. Lá você encontrará mensagens edificantes, fotos, vídeos e muito mais. E você pode baixar agora mesmo. Está disponível para Android, iOS e Windows Phone. Verbo Aracaju App, onde a informação chega até você. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.